Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o Concílio Vaticano II, nossa continuidade, a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação. É o nosso sexto encontro. Vamos trabalhar, os parágrafos 9 e 10. Então, continuando este segundo capítulo sobre a transmissão da divina revelação. Relação mútua da tradição e da Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promanando ambas como fonte da mesma fonte divina, originando dessa fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tende para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto é redigida, então, palavra escrita, sob a moção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o inspirador da Sagrada Escritura. Então, nós vemos essa parte importante do documento. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos e a palavra de Deus, confiada pelo Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação fielmente, a conservem, exponham e difundam. Vamos parar um pouquinho aqui essa leitura para podermos explicitar algumas coisas. Aqui está falando da Sagrada Escritura, é a palavra de Deus enquanto redigida. Então, aqui nós temos essa expressão, palavra de Deus enquanto palavra redigida. E essa palavra redigida sob a moção do Espírito Santo. Nós sabemos que a primeira pregação dos apóstolos foi uma pregação oral, um querigma, um anúncio. A partir das testemunhas de Jesus Cristo, não só daquilo que Jesus Cristo fez e ensinou, que elas foram testemunhas oculares, mas também testemunhas da ressurreição de Jesus. São essas testemunhas oculares que nos dão garantia da verdade que eles professam. Eles não estão proclamando uma ilusão coletiva, eles estão proclamando daquilo que eles foram testemunhas oculares. Eles são a garantia dessa verdade que aconteceu em Jesus. As testemunhas oculares. Isto vale para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, durante a permanência de Jesus no meio deles, inclusive depois da ressurreição. Então, estes que foram as testemunhas oculares se tornaram anunciadores deste Cristo e garantia da verdade que eles professavam. Por isso nós dizemos que a nossa fé, ela tem fundamento apostólico, porque foram os apóstolos que nos dão garantia de tudo aquilo que eles anunciaram. Paulo faz parte deste grupo, não daqueles testemunhas oculares que conviveram com Jesus, mas daquele que encontrou Jesus no caminho de Damasco e também aprendeu de Jesus por meio da comunidade, que era garantia também das verdades deixadas por Jesus Cristo.
Então, nós temos duas realidades. Na questão escrita, quando a palavra de Deus começa a se tornar não mais palavra oral, mas ela se transformar em palavra escrita, né? Os primeiros escritos que nós temos no Novo Testamento são as cartas paulinas. Nos anos 50, carta aos Gálatas, 1 Tessalonicenses, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Como também, depois, pelos anos 60, nós temos, então, 3 cartas paulinas, são os escritos mais recentes, mais novos do Novo Testamento, e sendo mais antigo que os próprios evangelhos. Então, nós temos ali a carta aos Romanos, nós temos também a carta a Filemon, e nós temos também a carta aos Filipenses. Então, essas 7 primeiras cartas são os 7 primeiros escritos do Novo Testamento. São cartas paulinas. Como redação final, o Evangelho de Marcos é o evangelho que podemos atribuir entre os anos 70 a 75. Praticamente, se São Paulo começa a escrever no ano 50, né, praticamente 25 anos depois aparece a redação final do Evangelho de Marcos. 35 anos depois aparece a redação final do Evangelho de Lucas e Mateus. E praticamente 50 anos depois, o Evangelho de João. Mas, primeiro houve a pregação oral, é só depois que há a pregação escrita, porque com o desaparecimento dos apóstolos dessas testemunhas oculares, sentiu necessidade de deixar em livros, por escrito, a mensagem anunciada pelos apóstolos. Então, aqui nós temos a palavra escrita. Quem dá garantia à verdade de que a Sagrada Escritura é inspirada e o Espírito Santo age? Quem dá garantia de que os livros do Novo Testamento são 27 e não outros, como existiam outros evangelhos e outros textos, é a Igreja. É a tradição que dá a garantia da verdade da Sagrada Escritura. É ela que garante a verdade daquilo que foi anunciado. Tanto é que é ela que vai determinar o cânon do Novo Testamento, a tradição. Então, nós devemos sempre trabalhar a questão da relação entre tradição e escritura. E ele diz, né, a sagrada tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos, então, não só os apóstolos, mas os presbíteros, os bispos, as comunidades de fundação apostólica, depois essas comunidades de fundação apostólica vão fundar outras igrejas, outras comunidades, tendo a sua mãe origem uma igreja mãe, por exemplo, a igreja mãe de Roma, no Ocidente, a igreja mãe de Alexandria, no Egito, a igreja mãe de Antioquia, naquela região da Ásia Menor, etc. Então, a Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada pelo Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então, aqui nós já temos a tradição escrita. Essa realidade, então, é entregue à igreja, que vai guardar isso como um tesouro daquilo que ela recebeu dos apóstolos, dos testemunhos oculares, daqueles que conviveram, que encontraram com Jesus e deixaram seus escritos. Né? Para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem. Então, mantendo esta pregação, expõe de funda, resulta assim, que não é através da Sagrada Escritura apenas que a igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Ela tem, inclusive, a tradição que dá a garantia da verdade da palavra de Deus. Esta
essa aqui também questão, mostra o seguinte: enquanto os evangelhos se centram na questão do anúncio de Jesus Cristo, o anúncio de Jesus Cristo do Reino de Deus, centrado naquelas realidades, naquelas palavras, naqueles gestos que Jesus realiza e que ali foi então colocado pelos evangelistas. Uns dizem que é uma fonte comum aos três e tal, não nos interessa aqui agora, mas dizer que ali está centrado na pregação de Jesus Cristo e na realidade do efeito realizado da redenção pelo próprio Cristo, desde a realidade da redenção, que inicia com o sim de Jesus no Getsêmani, até a cruz e ressurreição. Já Paulo centraliza já as suas cartas do anúncio de Jesus Cristo, o anúncio do Cristo morto e ressuscitado. Então, enquanto Jesus pregava a realidade do reino de Deus nos evangelhos, em Paulo já sobressai o anúncio de Cristo morto e ressuscitado e a nossa participação na vida do Cristo pelo batismo e na vida da igreja. E ele então diz, né? Então não é através da Sagrada Escritura apenas que a igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, há a Escritura, há a tradição. Agora, quem que é o guarda da Sagrada Escritura e da tradição? É o magistério. O magistério não é a tradição, não é a Escritura, mas compete ao magistério manter fielmente as duas fontes como base de tudo aquilo que nós cremos e serem portadores disso para toda a igreja, para toda a comunidade que professa a fé cristã. A Sagrada Tradição, número 10. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus confiado à igreja. Esse depósito faz lembrar São Paulo, depósito fidei, depósito da fé, que ele fala na primeira carta a Timóteo e também na primeira carta a Tito. Confiado à igreja, entregue à igreja, apegando-se firmemente ao mesmo, né, o povo santo todo. Então, é toda a igreja que é beneficiada com isto. A igreja, o povo santo, a igreja como um todo, unido a seus pastores, ministério de governo, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos, no anúncio dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e nas orações, a Eucaristia. De sorte que os bispos e os fiéis, a igreja como um todo, colaboram estreitamente na conservação, exercício e profissão da fé transmitida. Todos são responsáveis para guardar esse depósito. Ninguém pode mexer, ninguém pode mudar, ninguém pode tirar o sentido do depósito da fé. Tem que se manter intocável. Eu posso até interpretar certos elementos, fazendo teologia sobre certos elementos do depósito da fé, mas não posso mudá-los. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja. Não são os teólogos que são responsáveis por isso. Os teólogos devem estar a serviço do magistério. Não é um concurso de vedetes, de teólogos que querem chamar a atenção sobre si, para mostrar que eles têm uma novidade que a igreja não tem. Isso é arrogância, isto é prepotência. Não. Os teólogos devem estar a serviço do magistério para ajudar a comunidade a elucidar e compreender no seu contexto atual a realidade da tradição e da escritura. E cabe ao magistério ser portador dessa dinâmica.
dessa unidade. Então, o magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Tal magistério, evidentemente, não está acima da palavra de Deus. Ele jamais estará acima, está a serviço da palavra de Deus, mas a seu serviço, não ensinando senão o que foi transmitido. O magistério não pode criar uma realidade que se opõe à própria Escritura e à própria tradição, porque senão estará traindo aquilo que foi recebido. Nós não podemos mudar aquilo que foi recebido. No sentido de que, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, piamente o magistério ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. Então, 3 elementos importantes para o magistério: escutar a palavra. Não a palavra do teólogo, que está a serviço do magistério, vai explicitar aquilo que se crê. Então, escutar a palavra, a fonte, guardá-la santamente naquilo que ela tem de sagrada e expor fielmente. Então, não só escutar a palavra, guardar de forma santa e expor de forma fiel. E deste único depósito da fé tira o magistério o que propõe para ser crido como devidamente revelado. Então, sempre nós devemos ver, o magistério tem essa autoridade diante da Igreja, porque ela que é a garantia de transmitir a verdade que se crê, mas ao mesmo tempo ser capaz de atualizar essa palavra a partir das urgências do século presente, sem mudar aquilo que foi recebido. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, então são 3, é uma trindade. Sagrada Escritura, tradição e magistério da Igreja. Sempre os 3 juntos. Se você ficar só com a Sagrada Escritura e a tradição, você não tem a Igreja, que é capaz de garantir aquilo que se crê. Se você tiver só a Sagrada Escritura, sem tradição e sem magistério, você tem só a Escritura como base da fé. Então você não é capaz de ver a dinâmica da compreensão da fé, que é trinitária. Então, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal maneira entrelaçados e unidos, inseparáveis, que um não tem consistência sem os outros. Só nessa realidade, das 3 realidades, é que nós encontramos essa realidade fundamental para aquilo que nós cremos. E que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Então, antes de terminar, nós devemos ver que nós devemos ver que a verdade da fé é transmitida pela Sagrada Escritura, a tradição garante essa verdade, o magistério assume essa realidade, também atualiza essa realidade, sem negar aquilo que foi recebido, mas guardando todo aquele conteúdo daquilo que se crê. O depósito fidei, o mysterium fidei, ou também nós podemos dizer a regula fidei, a regra da verdade, a regra da fé. Então, diante disto, nós sabemos qual é a função da teologia: é trabalhar para que se possa explicitar aquilo que se crê, recebido pela tradição, sustentado pela Sagrada Escritura, e servir ao magistério para que a Igreja possa ter essa visão dinâmica e atualizada daquilo que foi recebido e daquilo que
colocado para ser crido, acreditado. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Paz e bem a todos.